Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que seguem os desejos dos outros e as que seguem os próprios desejos. Hoje, a nossa aula é de psicologia das massas e nela você vai entender qual tipo de pessoa você é. Na descrição você encontra o mapa mental, o resumo em tópicos e também os capítulos. Fica aqui comigo, porque é conhecimento e conhecimento é poder. Você tem uma vida de gado? Os indivíduos agem diferente quando estão sozinhos do que quando estão em grupo. Esse fenômeno foi estudado pela psicologia e para ele foi dado o nome de psicologia das massas. O nome disso é efeito manada, que é um fenômeno psicossocial onde o ser humano tende a uma conformidade social quando está sob a pressão de um grupo. Os indivíduos tendem a seguir as ações e as decisões da maioria. Um exemplo: se você estiver sentado numa mesa de bar, tomando uma gela muito tranquilamente e se sentindo plenamente calmo, e de repente, no final da rua, você começa a ver um monte de gente correndo desesperada para uma mesma direção, passando na frente do seu bar, a tendência será você sair correndo junto, mesmo que você não faça a menor ideia do porquê e você não tenha um argumento lógico e racional para esse comportamento. Apenas o fato de outras pessoas, um grupo, estar fazendo, vai impelir você a fazer o mesmo. Vai te impelir a seguir as decisões da maioria, mesmo que essas decisões sejam contrárias à racionalidade ou contrárias a crenças e valores que você tem. Em grupos, nós tendemos a nos conformar com o que está posto socialmente, mesmo que isso implique decisões irracionais. Mas por que nós agimos assim? Por que nós seguimos a maioria se nós somos seres racionais que conseguem pensar por si mesmos? As duas maiores contribuições para o estudo da psicologia das massas veio do Gustave Le Bon e do Freud. O Gustave Le Bon estudou como há um nível de perda de individualidade e de racionalidade quando os seres humanos estão em grupo. Ele estudou especialmente a influência de um líder carismático e manipulador para essa perda da individualidade e da racionalidade. Se houver um grupo e não existir um líder, o fenômeno não fica tão intenso e palpável quando tem um líder ali dando o tom e apontando um caminho a ser seguido. Na medida que esse líder toma decisões, implementa certos valores e aponta caminhos a se seguir, ele tem um carisma, ele consegue manipular os pertencentes a esse grupo para seguir o que ele está falando. Já Freud se voltou mais para os processos inconscientes que guiam essa obediência cega ao líder carismático. Por que que o grupo segue esse líder? Por que que o grupo adere, no final das contas, às ideias desse líder de uma maneira quase cega e irracional? Existe uma dependência psicológica do líder. Essa dependência psicológica do líder tem uma relação direta com necessidades, com desejos e medos inconscientes na cabeça de cada um desses indivíduos. Eles olham para esse líder e seguem esse líder. Eles têm um desejo de alguém que aponte o caminho, eles têm um desejo de um herói, de um salvador. E esse líder preenche essa lacuna. E no momento que ele preenche essa lacuna, esse indivíduo não mais tem que lidar com o peso da liberdade, com o peso de decidir sozinho o que é bom e o que é ruim. Qual é o melhor caminho a seguir? Ele tem um líder que faz isso para ele. E ao mesmo tempo que se exime da responsabilidade de tomar as suas próprias escolhas e lidar com as consequências delas, se a consequência for ruim, ele pode responsabilizar o líder. Ele não tem responsabilidade. Então ele tem esse ganho secundário. Freud teve um sobrinho que pode ser considerado um gênio, não pela moralidade das suas ações, mas pelo impacto delas. O sobrinho de Freud se chamava Eduardo Bernays, e ele foi pioneiro em manipular a opinião pública usando a psicologia das massas. Ele
viu a teoria de Freud, os estudos de Freud, entendeu que existia um fenômeno chamado psicologia das massas e pensou, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Enquanto Freud está lá estudando e dando uma de intelectual, eu vou pegar esse conhecimento e vou transformar em grana, em din-din. E daí o que o Bernays fez? Ele basicamente projetou propagandas, publicidade, que se linkavam com os desejos inconscientes das pessoas. Ele estudava esses desejos inconscientes e fazia propagandas e publicidade projetada para isso. Hoje você está aqui me ouvindo e está achando, mas isso aí não é novidade. Isso aí hoje se faz a qualquer momento. Sim, verdade. Mas o Bernays foi pioneiro, ele foi o primeiro a fazer isso. Lá em 1920. Até então, ninguém nunca tinha usado os desejos inconscientes das pessoas para vender nada. Ele foi o primeiro. E como ele fez isso? A indústria do cigarro tinha uma necessidade. Porque em 1920, apenas homens fumavam. Era feio mulher fumar. Sim, feio. Era considerado baixo. Apenas mulheres da vida fumavam. Para vocês que não sabem o que é mulheres da vida, são meretrizes. Nem sei se pode falar isso. Espero que não dê ruim. Mas as mulheres não podiam, mulheres, né, de valor, recatadas e do lar, não podiam fumar. Então a indústria do cigarro só vendia para homens. E ela perdia aí mais da metade da população. Eles tinham um problema. Poxa, agora a gente só vende para homens, a gente está perdendo dinheiro, perdendo o mercado, o que a gente vai fazer? E aí o Bernays, o sobrinho gênio do Freud, foi lá e falou, é muito simples, a gente vê qual é o desejo mais secreto das mulheres e a gente vai usar esse desejo para convencer elas a fumar. E aí o Bernays fez um evento chamado Tochas da Liberdade, em que basicamente ele colocou várias mulheres jovens para fazer uma passeata, acendendo cigarros e fumando cigarros com cartazes de liberdade, com cartazes associando o ato de fumar à liberdade feminina e ao feminismo, que na época estava em pauta. Então ele pega essas mulheres, coloca para fumar numa passeata, chama esse evento de Tochas da Liberdade e associa o ato de fumar com o ato de liberdade, com um ato de quebra, né, ali da prisão patriarcal que essas mulheres viviam. Então ele vincula o ato de fumar à emancipação feminina, que era um desejo feminino muito pulsante em 1920. E assim o Bernays consegue aí dobrar a venda de cigarros e absorver o público feminino. Se vocês quiserem saber mais sobre a história do Bernays, sobre essa história, recomendo um documentário chamado O Século do Ego, The Century of the Self. Ele está disponível aqui no YouTube, vou deixar para vocês na descrição. É um documentário sobre a sociedade de consumo e a manipulação das massas. Vale muito a pena, eu recomendo demais. E aí vamos aqui. O que Lully, o nosso querido Bobo e o nosso também querido Pablo têm em comum? Bem, todos eles são líderes carismáticos. Eles são líderes espelho. E aqui eu não estou entrando em pauta de quem é bom, quem é ruim. Não é moral, tá? Aqui é uma aula. Aulas são amorais. Eu estou mostrando conceitos. Compartilho conhecimento, não opiniões, tá? Evito dar opiniões. Porque opinião vocês conseguem em qualquer lugar. Mas opinião é opinião. Opinião é doxa. Opinião, até papagaio dá opinião, tá? Aqui eu compartilho conhecimento. E eles são líderes espelhos, eles são líderes carismáticos. Por quê? Porque eles usam uma série, né, de conhecimentos, uma série de habilidades, e aí podemos chamar de técnicas, de persuasão, de narrativa, de discurso. Eles se utilizam dos desejos inconscientes das massas, dos medos inconscientes das massas de seguidores, para ganhar os seguidores, para conquistar os seguidores, para estabelecer uma liderança. Eles fazem isso através de uma comunicação persuasiva, tá? Eu não estou assim,
Não vejam a ideia de persuasão como algo negativo, tá? Não, mais uma vez, não é negativo. É o que é persuasivo. Persuasivo é uma comunicação convincente. É uma comunicação que você consegue convencer o outro, que você consegue territorializar a subjetividade dele. Certo? Então, eles fazem isso. E se vocês observarem, cada pessoa, vamos dizer assim, cada pessoa, cada indivíduo dessa massa vai ter o líder que merece. Em que sentido? Cada pessoa vai se identificar com um tipo de líder. Umas pessoas vão se identificar mais com o Lully, outras pessoas mais com o Pablo, outras com o Bobô, certo? Por quê? Porque são pessoas que têm medos diferentes e desejos diferentes. O perfil de pessoa que se identifica com um não é o que se identifica com o outro. Então, cada um vai ter o líder que merece, baseado no seu perfil psicológico. O que eu rechaço, o que eu desejo, o que eu idealizo, o que eu rejeito. E aí eu vou me identificar com um tipo de líder. Porque esse líder vai ter uma tendência a rechaçar as mesmas coisas que eu, a rejeitar as mesmas coisas que eu, a valorizar e a idealizar as mesmas coisas que eu. Então, é uma identificação projetiva, narcísica. Ok? E na medida que você está identificado com esse líder, quanto mais você identifica com esse líder e você começa a admirar esse líder, porque você vai ressoando com ele nos seus valores, nos seus medos e nos seus desejos, você começa a aderir e acatar os desígnios desse líder. Você vai começar a ser anuente, a concordar com o discurso dele. Só que você vai concordar com o discurso dele num nível generalizado. Não vai ser uma parte que você concorda e outra não. Vai ser num nível generalizado. Tudo que ele disser para você vai fazer muito sentido. Porque você está intoxicado por esse fenômeno, que é a psicologia das massas. Você está intoxicado. Entenda, não tô levando para o escopo de que é bom ou é ruim, não. Não se sintam atacados, mas é o que é. Isso é um fenômeno psicológico, acontece com todo mundo. Comigo, com você, com todos nós. E aí os desígnios desse líder podem escalar. E eles vão escalar. Esse líder vai chegar um momento que se ele pedir coisas estapafúrdias, talvez nós estejamos tendentes a aderir e a fazer. E a gente pode chegar no extremo de ter líderes carismáticos do naipe do senhor Bigodinho, que estabeleceu aí o fascismo. Fascismo aqui, tá, gente? Vocês sabem do que eu tô falando, tá? Mas eu evito falar essas palavras porque vocês sabem como é o YouTube, né? Então, a psicologia das massas é um fenômeno que qualquer líder carismático tem consciência, tem conhecimento e usa a favor. Tá? É necessário que ele use. Ele sabe que se ele usar, ele vai ter mais aderência, mais efetividade, vai ter mais seguidores. Então ele extrapola isso até a última potência. Porque quando você tem ali uma liderança estabelecida, seja ela direta por um líder ou indireta pela sociedade, pela pressão social, você vai estar tendente a se conformar. E por quê? Por que você vai se conformar? Porque você quer pertencer. Pertencer é uma necessidade humana. E está dentro da pirâmide de Maslow. É o terceiro nível da pirâmide. A necessidade de pertencimento. A gente precisa se sentir aceito, amado, parte de um grupo. Seja ele qual for. Social, familiar. E essa necessidade de ser aceito coloca a gente tendente a obedecer, a acatar, a se conformar com os valores de um grupo, com os valores de um líder que representa os valores de um grupo. Essa pressão social vai levar você à aderência a esses valores. Vai levar você à obediência
às autoridades, porque essa obediência é premiada e a desobediência é punida. Recomendo o filme O Experimento de Milgram. Ele é baseado no experimento real do Stanley Milgram, de 1960. Nesse filme, uma figura de autoridade pede... Ele é baseado no experimento real, em que uma figura de autoridade pede que pessoas comuns deem choques em pessoas desconhecidas. E essas pessoas comuns lá vão dando choques, e esses choques vão escalando no nível de força. E essas pessoas comuns que estão dando os choques, elas ouvem os gritos de dor aumentando na medida que o nível do choque vai aumentando. E o experimento observa e mensura o quanto essas pessoas tendem a continuar acatando o que essa figura de autoridade está pedindo para elas darem o choque, e até que ponto elas vão. É bem interessante esse filme. Não resumi bastante para não dar spoiler, porque vale a pena você assistir. Vou deixar também na descrição. Mas esse é um experimento direto que deixa bem claro a existência e o perigo desse fenômeno chamado psicologia das massas. E aqui a gente entra no nosso momento contemporâneo, e a psicologia das massas, na era digital, ela fica ainda mais exacerbada e fica mais perigosa quando a gente pensa no fenômeno da desindividuação. Esse fenômeno acontece em qualquer situação onde a psicologia das massas esteja operante, e no digital ela fica ainda mais forte por conta do anonimato. Esse anonimato, dentro do estudo da psicologia das massas e do conceito de individuação, ele vai diminuir gradativamente o senso de responsabilidade pessoal. No momento em que eu estou anônimo e eu faço parte de um grupo, aquele grupo digital ali, aquela comunidade, aquele lado, né? Aquele lado fechado, polarizado, e eu tô anônimo, eu tenho menos senso de responsabilidade pessoal, eu tenho menos individualidade, e eu posso ali expressar mais o meu lado mais obscuro. Então, isso retira das pessoas uma autoconsciência e faz com que elas comecem a expressar muito mais, né? A ir com os outros, elas expressam muito mais o seu lado negro. Então, aí você tem o hate virtual, por exemplo, dentro de grupos polarizados. Um exemplo, né, seriam as mulheres misândricas, os homens red pill. E aí no nível extremo, onde você se polariza tanto que você começa simplesmente a expressar certos tipos de ideias e valores completamente extremos. Tem uma amplificação dos efeitos da psicologia das massas, esse anonimato digital. E dentro de uma rede conectada que tem uma disseminação rápida de informação, de boatos, de fake news, isso fica muito pior. Pouco tempo atrás, a gente teve um caso aí, não sei se você vai conhecer, mas você pode pesquisar depois, que é o caso Choquei e a Jéssica Canedo. A Jéssica Canedo tirou a própria vida. Basicamente, era uma menina e ela começou a sofrer um hate virtual devido a uma série de boatos e fake news que uma série de canais de mídias sociais começou a disseminar sobre ela. E isso tomou uma proporção tão grande, tão imensa, que essa menina tirou a própria vida. Vou deixar aí embaixo um vídeo que resume todo esse caso, um vídeo do Penin, um vídeo muito bem feito, para vocês verificarem o quanto esse fenômeno de psicologia das massas pode ter consequências trágicas para nós, enquanto coletividade, enquanto seres humanos, enquanto grupo, seja no real, no digital. É um fenômeno que não morreu lá com o bigodinho, gente. Não morreu lá no fascismo. Entendam, ele está acontecendo aqui e agora. E se você não se torna consciente que isso está acontecendo, você vai ser um alienado. Você vai ser uma pessoa que não entende que existem forças
forças externas que impactam a sua vida. Então fiquem ligados. Porque esse extremismo, e se você em algum momento tendeu para esse tipo de extremismo, sem nenhum tipo de consciência, de responsabilidade, né, de reflexão, por que eu vou dar um hate numa pessoa que eu nem conheço? Isso aconteceu com essa menina. Milhares de pessoas deram hate nessa menina baseado num boato de Instagram. Por que eu daria um hate numa pessoa que eu nunca vi na minha vida, baseada numa informação que eu não faço ideia se condiz com a realidade e com os fatos? É irracional. Mas isso acontece. E eu tô aqui hoje compartilhando esse conhecimento porque eu quero um mundo diferente. Eu quero um mundo onde eu não tenha que ver esse tipo de notícia, onde esse tipo de coisa não aconteça. Eu tenho essa esperança, eu sou um idealista. E eu acho que a base de tudo é o conhecimento. Sem conhecimento, a gente vive nas trevas e a gente está hoje nas trevas porque a gente não tem conhecimento. O conhecimento ilumina. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, não estou nem perto disso. Sou a eterna ignorante, mas estou aberta para aprender, para me questionar, para questionar o mundo à minha volta. Será que é assim que a gente deve viver? Se extremando, mulheres odiando homens, homens odiando mulheres, dar hate em quem a gente nem conhece. Eu acho que o caminho não é esse. Então eu tento aqui compartilhar também uma visão de mundo. O conhecimento liberta. Conhecimento é poder. Bem, radicalização, polarização. Isso influencia o comportamento de manada. Porque você coloca dois grupos distintos, heterogêneos, que começam a brigar um com o outro numa dialética, né? É uma comunicação dialética, em que um fica tentando defender o seu ponto e não há uma construção de sentido. Eu vou falar sobre isso no meu próximo vídeo. No final eu vou dar um spoiler aí do meu próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. A diferença entre você ficar brigando numa discussão, ali martelando o seu ponto, defendendo sua posição, e você realmente ser persuasivo, você realmente construir um conhecimento junto com alguém, construir um sentido, construir alguma coisa. Essa polarização faz com que em determinadas narrativas, elas distorçam a sua percepção de mundo. Elas distorcem. Porque quando você fica ouvindo uma narrativa polarizada, uma narrativa extrema, você começa a entender que aquilo é a verdade. E você começa a achar que o mundo é assim. As mulheres são péssimas, os homens são péssimos, a esquerda é péssima, a direita é péssima. É irracional pensar assim. É irracional. Qualquer pessoa com um pingo, uma vírgula de bom senso, de pensamento racional, pensamento crítico, qualquer pessoa que reflita, vai perceber o quanto é irracional. Só que quando você está mergulhado nessa polarização, você não percebe. E você fica lá. Totalmente manipulado, suas emoções manipuladas. E você lá dando hate em quem você não conhece. Né? E aí entra a dissonância cognitiva. Você vai sempre aderir aí ao que você já está territorializado, sua mente já está tendente àquela ideia e você vai ficar só absorvendo aquela ideia e concordando com aquela ideia, não vai sair daquilo, é só uma molho empacada. Se quem não viu aí a aula sobre dissonância cognitiva, convido a assistir, tá no canal. Esse é um conceito muito relevante para você entender como a sua mente funciona e como ela é influenciada e como isso impacta a sua vida e a dos demais à sua volta. Bom, e você, né? O que você tem com tudo isso? O que você tem com psicologia das massas? Bom, comecei esse vídeo falando que existem dois tipos de pessoas. As que seguem os desejos dos outros, de líderes ou de ditadores, né? E as que seguem os próprios desejos, as que são fiéis a si mesmas.
Você precisa proteger sua mente, proteger os seus desejos, para que você não comece a ser só uma boiada tocada por um berrante. E para isso, você tem que aceitar que existe o berrante. Existe. Existem narrativas políticas, midiáticas, que são projetadas para conduzir a sua mente, para conduzir o seu desejo, conduzir o seu medo, para inibir comportamentos e para extrair outros, em prol de fazer a manutenção do status quo. Manutenção do status quo é a manutenção do estado atual das coisas, de como as coisas são. Você quer que o mundo continue como é? Então continue sendo aí isso que você é. Você quer que seja diferente? Faça, pense, se comporte diferente. Influencie sua realidade. Não seja apenas um influenciado. Como é que você influencia a sua realidade? Você precisa saber quais são os seus desejos, seus valores, seus ideais para você, para a sua vida, para o mundo, para o seu futuro. E você influenciar a sua volta. Você mesmo, as pessoas à sua volta. E em vez de se deixar persuadir pelas narrativas alheias, você persuadir o mundo, você influenciar o mundo. Você aprimorar a sua comunicação para que você seja persuasiva, para que você tenha um ponto e você convença essas pessoas desse ponto, direto ou indiretamente. Não manipulando, mas apenas sendo verdadeiro e sendo fiel aos seus valores. Porque quando você é fiel, autêntico, verdadeiro aos seus valores, aos seus desejos, naturalmente as pessoas vão ouvir. E aí você vai ser o líder carismático. E você vai influenciar as pessoas. Mais uma vez, não existe moralidade nisso. Um líder não é necessariamente um líder ruim, não é um ditador. Um líder pode ser um bom líder, uma inspiração. Alguém que abre os caminhos e uma nova visão, uma nova percepção de mundo. Mas enquanto você ficar seguindo determinados tipos de líderes que lideram baseado numa agenda que atende apenas aos próprios desejos e não ao desejo da massa, à necessidade das massas, talvez você vai ser um fantoche dos maiores e você vai passar batido por essa vida. Se você quer melhorar a sua habilidade de comunicação persuasiva, se você quer ser capaz de influenciar as pessoas à sua volta, não ser apenas influenciado, fica aí, acompanha. Próximo vídeo vai ser sobre comunicação persuasiva, que ele possa fazer você subir mais um degrau na sua soft skill e que esse conhecimento possa melhorar a sua vida, porque melhorou a minha. Muito obrigada por assistir. Espero ter iluminado até aqui. Até o próximo vídeo.